Professor Hudson na área, continuando a nossa aula de quadriláteros. E é para você que está revisando esse conteúdo ou está aprendendo mesmo, vem comigo. A gente vai continuar aqui, falar sobre quadriláteros, falando um pouco das suas propriedades. Bom, vamos começar pelos paralelogramos, né? Propriedade dos ângulos e lados. Bom, já desenhei aí, deixei desenhado um paralelogramo, ABCD, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou traçar uma diagonal aqui, entre A e C. Diagonal, só para lembrar, a gente liga dois vértices opostos. Vou pegar aqui, ó. Repara não que estou fazendo a mão livre, né? Então não sai certinho. Tudo bem. Tracei a diagonal. O que nós temos aí? Nós temos uns ângulos importantes. Por exemplo, esse ângulo aqui que eu vou chamar de R, tá? E aqui nós temos um ângulo que eu vou chamar de S. Esses ângulos são alternos e internos. Então, pela propriedade da geometria, você deve ter já visto isso, esses ângulos são iguais, eles têm a mesma medida. R é igual a S. E outros ângulos aqui importantes, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, opa, deixa eu ajustar aqui. Vou chamar esse ângulo de X, vou chamar esse ângulo de Y. O ângulo X, pela mesma propriedade, são opostos pelo vértice, aí não é isso? X tem o mesmo valor de Y. Eles são congruentes, tá? Então, essa é a conclusão. Os ângulos opostos são congruentes em qualquer paralelogramo. E outra coisa, em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes, ok? Propriedade das diagonais agora. Eu vou traçar aqui, ó. Vou ligar os vértices que são opostos, ó. A, um C, D com B. Essa interseção aqui, ó, está acontecendo bem aqui entre as diagonais, tá? Aqui, vou chamar que é o ponto M. Esse ponto M, ele está dividindo cada diagonal ao meio, tá? Então, essa interseção ocorre no meio de cada diagonal. Então, é uma informação aí interessante. E aí, nós temos também alguns ângulos aqui importantes, que são esses ângulos aqui, ó, esses ângulos são iguais, tá? Vou chamar de Y, vou chamar esse aqui de S. Então, o ângulo S tem a mesma medida do ângulo Y. E vou chamar aqui esse ângulo X e R. Eles têm a mesma medida também. X igual a R. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. Então, em qualquer paralelogramo, as diagonais intersectam nos seus pontos médios. Foi o que eu mostrei aqui para você no desenho. Um ângulo de um paralelogramo mede 135 graus. Determine seus outros ângulos. Então, olha só, o que acontece aqui. Vamos fazer um desenho rapidinho do paralelogramo? O que ele está falando aqui é o seguinte, ó. Estou desenhando aqui um paralelogramo. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 135 graus. Então, os ângulos opostos, vamos voltar aqui, ó. Os ângulos opostos são congruentes. Então, com base nessa informação, o que eu vou dizer para você? Esse ângulo aqui, que é oposto a esse, também vale 135. Esse ângulo aqui e esse ângulo são iguais.
Tá? Então tem duas formas de você ver isso. Lembra que eu falei para você que se tiver no mesmo lado, em vértices consecutivos, esse vértice é consecutivo a esse, então o ângulo aqui tem que, somado com esse, tem que dar 180. Então esse ângulo é o quê? Vale 45, não é isso? 45 graus. E aqui também vai ser. Então os ângulos são esses. 45 e 135 e outro de 45. Então determinei os outros ângulos também. Conferindo, né? A soma desses ângulos internos tem que dar 360, então dá 90 com 270, isso daí. Determine x sabendo que o perímetro do paralelogramo ABCD mede 80 centímetros. Os lados opostos são congruentes, né? Então, significa o quê? Que essa medida aqui que vale x, aqui também vale x, é o oposto. E essa medida que vale 3x, aqui também vale 3x. Como eu disse para você que o perímetro vale 80 centímetros, é só você escrever assim agora, ó. X somado com 3x, somado com x e somado com 3x, isso tem que dar 80 centímetros. Então isso aqui vai dar 8x, certo? Né? Somei aqui, 3 com 3 dá 6, 1 e 1. Então 8x é igual a 80, x vai ser quanto? 80 dividido por 8, que dá 10 centímetros. Muito bem. Vamos falar rapidinho dos retângulos, né? Todo retângulo é um paralelogramo. Tá? O paralelogramo é o quê? Os lados opostos são congruentes. E as diagonais também são congruentes. Ou seja, se você desenhar a diagonal, ó, vou desenhar uma diagonal aqui. Vai ter a mesma medida dessa diagonal aqui, ó. Beleza? Então vai ter a mesma medida. Ó, exercício. No retângulo DEFG, calcule x e y. Molinho isso aqui, né? Olha só. A gente aqui tem o seguinte. Y com 35 não tem que dar 90 graus? Tem, né? Porque cada ângulo interno aqui, ó, dá 90. Então aqui eu vou ter o seguinte. Aqui vai dar quanto? Vai dar 35 até 40. 55, né? 55 aqui. E aqui vai ser como? Aqui vai valer quanto? O ângulo x então vai valer quanto? Esse ângulo aqui, ele é alterno interno a esse. Então x vai valer 55 também. Muito bem. Entendeu aqui? Os dois ângulos valem 55, tanto x quanto y. Falando agora dos losangos. Todo losango é um paralelogramo, tá? O paralelogramo tem lados opostos congruentes e os ângulos opostos também são congruentes. Então essa propriedade também vale para o losango. E em qualquer losango, as diagonais são perpendiculares. Vamos ver isso? Olha aqui. Se eu traçar aqui, ó, a diagonal aqui, e a outra aqui, ó. Ó que beleza. Ó. São perpendiculares essas diagonais. Tá legal? Bom, sendo ABC, vamos para mais um exercício. Sendo ABCD um losango, determine x e y. Determine x e y. E aí? Tá vendo aí de cara que esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Aqui vale 150. Tá?
E Y. E Y. Eu vejo aqui o seguinte, um losango não são dois triângulos? Um triângulo aqui e outro aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse. Como eu sei que a soma interna dos ângulos de um triângulo vale 180 graus, e aqui eu já tenho 150, então esse aqui, que é igual a esse, tem que dar 30 graus, que é o que falta para chegar a 180. Então aqui nós temos 15 graus e Y tem o quê? 15 graus também. Legal esse, né? Vamos lá, vamos continuar. Quadrados. Todo quadrado é um paralelogramo, é um retângulo e é também um retângulo. É também um losango, desculpa. Ou seja, todas as propriedades dos anteriores valem para o quadrado. O quadrado tem lado igual, os lados são congruentes, os ângulos são todos retos, tá? Então, as diagonais intersectam em seus pontos médios. São congruentes e perpendiculares. Então, se eu pegar aqui, ó, e traçar, ó, diagonal aqui, vai cortar cada diagonal ao meio. Isso aqui é o ponto médio de cada diagonal nessa interseção. E essas medidas são tudo iguais. Essa medida aqui é igual a essa, que é igual a essa, tá? Então forma aí triângulo aí bonito, né? Bom, exercício. Sendo ABCD um quadrado, calcule x e y. Então aqui eu tenho o seguinte, se você voltar aqui, ó para essa figura, que ângulo é esse? Ó, 90 graus, 90 graus. Então aqui nessa figura, embora ela não esteja assim muito, nossa, que quadrado, né? Mas se eu digo, né, foi dito que isso aqui é um quadrado, então a gente vai já considerar esse ângulo aqui o quê? 90 graus. E aí a diagonal, né, ela vai cortar o ângulo, que aqui você sabe que isso aqui tudo vale o quê? 90. Ele vai cortar o ângulo exatamente no meio, que a gente chama de bissetriz. Então, y é metade de 90. 45 graus. Beleza? Então, é isso aí. A gente para por aqui. Espero que você tenha gostado aí dessa revisão. E se tiver mais coisa para falar, a gente faz mais uma aula e fala mais de quadrilátero para você. Porque sempre tem coisa. Um abraço e até a próxima.